Fala galera, Brand Time! Todo mundo deve concordar que observar o trabalho de um verdadeiro profissional é muito satisfatório. E não importa exatamente o que esse especialista bacana faça. Pode ser serrando tábuas, dirigindo uma retroescavadeira ou então embalando as compras mais rápido do que qualquer outra pessoa. Independente do que for, a habilidade desse profissional causa muita admiração. Ainda assim, entre os trabalhadores fantasticamente engenhosos, há um grupo separado de pessoas cujas habilidades são tão incríveis e chamam tanto a atenção que elas podem literalmente hipnotizar. E não dá nem pra acreditar que isso tudo é possível de se fazer na realidade. Sim, agora estamos falando de chefes de cozinha. E se resta alguma dúvida de que cozinhar possa de fato ser admirável, então prepare-se, pois no vídeo de hoje juntamos todos os verdadeiros Masterchefs do mundo da culinária. Continue assistindo! Quando se trata dos Masterchefs da arte culinária, não dá pra se esquecer dos confeiteiros que fazem bolos incríveis. É por isso que resolvemos começar por eles. Os confeiteiros são verdadeiros artesãos super talentosos, que podem passar várias horas do seu tempo para criar um bolo exclusivo para qualquer ocasião. Pra falar a verdade, o que mais impressiona é a paciência e a imaginação de sobra que esses chefes confeiteiros têm. Por exemplo, dê uma olhada neste leme de barco comestível. É exatamente isso que você ouviu, um leme comestível. Para fazer um doce minúsculo desses, é preciso muito esforço, incluindo a impressão 3D das peças do objeto, que servirá de molde para montar o leme doce. Olha só do que os confeiteiros são capazes de fazer para criar apenas uma verdadeira obra-prima. Tem aquelas obras de confeitaria que dão pena só de pensar em comê-las, de tão bonitas que elas são. Dá vontade de escondê-las na geladeira e tirar só para quando for receber visitas, para que todos possam admirá-la. E tem outras que são tão boas que dá até medo de encostar a mão, ainda mais se você viu todo o processo de criação. Feito inteiramente de chocolate, com o King Kong subindo nele, não dá nem pra acreditar que essa sobremesa realmente existe, mas ela de fato existe. Assim como esse grande dragão açucarado na torre de chocolate. Te parece familiar? Tenta só imaginar que não foram 5, nem 10, mas cerca de 60 quilos de chocolate utilizados para essa incrível obra. E que tal esse bonsai em cima de um pote vermelho brilhante, que mais realista do que isso seria impossível. Acha mesmo que tudo isso é realmente comestível? Sim, os chefes da confeitaria gastaram quase 25 quilos de chocolate ao leite, amargo e branco em sua criação. Vamos dizer que a escultura em melancia talvez mereça ser classificada como um tipo separado de arte culinária. No YouTube, você pode encontrar muitos tutoriais sobre como transformá-la em decoração de mesa ou entretenimento infantil. Mas quando se trata de criar verdadeiras obras-primas, nenhum tutorial em vídeo te ajudará. Para fazer isso, você precisa ser um artista, um escultor, um criador. E só então é que uma simples melancia poderá se tornar o rei da noite. Alguém aí ficou com vontade de comer essa escultura de melancia? Tá achando que a escultura em melancia do Rei da Noite foi o trabalho mais impressionante? Isso não tá nem perto de ser a obra mais fantástica que um verdadeiro escultor de melancias pode criar. E que tal agora? Venom? Isso mesmo, ele próprio, com todos os seus dentes afiados e com aquela língua enorme pra fora. Por incrível que pareça, o personagem todo foi feito somente de melancia, sem acrescentar mais nada. Alguns podem até achar isso impossível, ou até vão dar um replay no vídeo pra confirmar o que viram. Talvez essa fruta tropical já não sirva mais para o consumo, até porque ninguém precisa comer uma obra de arte.
Até mesmo o menor artesanato de melancia pode ficar incrível. Mesmo que não sirva para comer, ainda assim é esplêndido. Por exemplo, você já tentou fazer flores de melancia? Praticamente qualquer um pode fazer isso. Depois, é claro, de se esforçar muito e praticar em algumas dezenas de frutas. E depois disso, você pode presentear seus entes queridos e amigos com buquês de melancia de verdade. E certamente se tornará a pessoa mais original de qualquer ocasião. Para se tornar um Masterchef magnífico, não é necessário criar bolos luxuosos que mais se parecem com esculturas de um museu de arte moderna. Às vezes, basta só fazer um simples donuts. Mas não se apresse, até porque isso não são apenas rosquinhas, mas sim donuts perfeitamente simétricos. Quando você come algo na rua, provavelmente você nunca deve ter parado para pensar como esses cozinheiros criam essas delícias, o que é um desperdício. Da próxima vez, dê uma olhadinha, até porque alguns chefes de rua às vezes acabam criando verdadeiras obras-primas. Você gosta da história de Aladdin e dos desenhos da Disney? Esqueça por enquanto aquele filme lançado em 2019 e suas críticas de cinema. Vamos falar agora sobre o clássico de desenho animado. O Aladdin se tornou um dos desenhos favoritos da criançada, marcando gerações inteiras com seus personagens, sendo lembrados eternamente por todos que os assistia. E agora, tente imaginar como deveria ser o bolo de um verdadeiro fã desse desenho animado. Talvez no formato de tapete voador? Ou o gênio da lâmpada? Ou então na forma do palácio do sultão? O que acha de ser parecido com a caverna mágica, onde Aladdin encontrou a lâmpada? E que tal combinar tudo isso? Enquanto você está tentando imaginar como seria essa montagem comestível, essa confeiteira incrível, chamada Jasmine Abarca, já criou um bolo incrível de cair o queixo. Ele tem palácio, caverna, tapete voador, além de todos os personagens principais e ouro de confeiteiro, que parece verdadeiro. Para preparar merengues saborosos e perfeitos, você precisa bater as claras com açúcar e colocar a massa para secar, por exemplo, no forno. Qualquer um que já tenha tentado fazer essa receita dirá que tudo não é tão simples quanto parece à primeira vista. Já os chefs, que podem ser chamados de verdadeiros master chefs no mundo da culinária, podem transformar a preparação do merengue na criação de pequenas e encantadoras esculturas. Isso é simplesmente incrível. Essas obras-primas devem ser colocadas na estante de um colecionador e não em um prato de sobremesa. Alguns cientistas acreditam que as panquecas foram as primeiras receitas de farinha a serem criadas. Este prato tem suas raízes em tempos pré-históricos e cada nação pode encontrar sua própria variedade de panquecas. Crepes franceses, panquecas russas, panquecas inglesas. Dependendo do país, as pessoas usavam diferentes tipos de farinha e a cada prato tinha suas próprias características e segredinhos de cozinha. Algumas receitas sobreviveram até os dias atuais, outras, infelizmente, acabaram sendo perdidas. Mas em geral, a arte de fazer panquecas pode parecer velha o suficiente para ser, bem, talvez um pouco chata, até porque o que dá para criar quando se usa apenas farinha e água ou leite? Se você é uma das pessoas que pensa assim, então você com certeza não viu verdadeiras obras-primas sendo criadas com a massa da panqueca. Através dela, pode-se criar, por exemplo, retratos de pessoas. Reconhece Kate Flint do The Prodigy? Para isso, basta simplesmente ter uma frigideira e 2 tipos de massa de panqueca, despejadas em tubos com bicos. Você, obviamente, também precisará ter mãos talentosas. O resultado será o retrato mais delicioso do mundo. Você conhece de quem é esse retrato? Judi Dench em pessoa, aquela famosa atriz britânica, vencedora do Oscar e do Globo de Ouro. E que tal esse outro retrato? Na sua frente agora está George Bush pai.
Lembra daquela escultura magnífica em melancia? Acontece que esta fruta pode ser usada não apenas para criar esculturas que dão medo até de tocar, por medo de quebrar. De qualquer forma, encontramos outro Masterchef que faz a melancia flutuar. Não por conta própria, é claro, mas o trabalho do chefe é tão minucioso e perfeito que deixa a fruta madura parecida com um tecido de renda verde. Também faz lembrar muito um abajur muito chique e elegante de um design mundialmente famoso com algum sobrenome complexo. Resta apenas adicionar um par de lâmpadas e pendurar em algum lugar do cômodo. E, pra acabar, que tal um pouquinho mais de doce junto com Game of Thrones? Alguma vez você já pensou em comer a cabeça de Daenerys? Vamos concordar que isso talvez soa um pouco estranho, mas esses bolos realmente existem. Não há frescuras em termos de sabor. O bolo basicamente é um pão de ló, com creme e muita pasta americana para decoração. O resultado disso é simplesmente de tirar o fôlego, e francamente, chega a ser um pouquinho assustador também. Seria legal descobrir o que Emilia Clarke pensa sobre sua obra de confeitaria. E por hoje é tudo, galera! Até a próxima. Tchau!